A vida era um inferno para o patético Mahiru. Quando seus pais morreram em um acidente, o pobre garoto se tornou um órfão e nenhum de seus parentes se dispôs a acolhê-lo, já que o custo de vida agora é escandaloso. Por sorte, o tio do garoto resolveu intervir e fez o que o bando de perdedores não pôde fazer: adotar o sobrinho. Mahiru agora tem 15 anos e se tornou um perdedor de marca maior, que afirma amar coisas simples. Um dia, ele encontra um gato de aparência estranha na rua e decide chamá-lo de Kuro, sem saber que algo sinistro estava prestes a acontecer. Na escola, os alunos se preparam para o festival e sugerem que escolham papéis especiais. Um aluno sugere que Mahiru seja encarregado de providenciar os figurinos, mas outro reclama que Mahiru já está fazendo demais. Eles são interrompidos por Mahiru, que chega com tigelas de biscoitos para os alunos. Os alunos correm até ele e ficam impressionados com o quão deliciosos os biscoitos são. Quem diria que um órfão poderia aprender a cozinhar tão bem? Pouco depois, Mahiru anuncia novamente que assumirá o papel de providenciar os figurinos para seus colegas, juntamente com a tarefa de fornecer comida. No caminho para casa, Mahiru e seus amigos discutem como ele sempre assumiu muitas tarefas nas atividades da turma. Ele explica que acha problemático quando todos adiam e evitam uma tarefa, e que prefere fazê-la ele mesmo, pois é mais simples assim. Ruzi pensa que é uma mentalidade boba, já que todos acabam não fazendo nada porque ele simplesmente resolve tudo. Os amigos continuam a conversar e rir, até que chega a hora de Sakuya se despedir. Sakuya os avisa que há rumores de vampiros em certas áreas e que eles devem ter cuidado sempre que saírem para fazer compras. Os outros pensam que ele perdeu o juízo, mas ele lhes conta sobre os estranhos assassinatos na cidade e os ferimentos incomuns infligidos nas vítimas. Os amigos zombam de Sakuya por acreditar em tais rumores e o repreendem depois. Mahiru deixa os outros para ir lavar sua roupa. Ele fica preocupado com Kuro quando chega em casa. Quando entra em seu quarto, percebe que a TV está ligada e se pergunta se a deixou assim. No entanto, Mahiru fica assustado ao ver alguém em sua casa. A figura está sentada em frente à TV e comendo. Ela se vira e vê Mahiru se aproximando, mas o ignora. Mahiru fica apavorado e ataca o estranho com uma vassoura. A tentativa é inútil, pois a figura se esquiva facilmente e pula sobre Mahiru. A figura ainda o ignora e se vira. O furioso Mahiru se prepara para atacar uma segunda vez, mas ele cai e puxa a cortina, permitindo que a luz do sol entre no quarto. A figura muda imediatamente sob a luz do sol e se torna Kuro, o gato que Mahiru pegou. Mahiru fica chocado e Kuro volta a ser humano quando as cortinas são fechadas novamente. Ele pergunta o que Kuro é e fica sabendo que Kuro é um vampiro. Mahiru entra em pânico e se esforça para jogar Kuro para fora de seu quarto, mas Kuro implora que não quer ser jogado no sol. Mahiru se lembra dos avisos de Sakuya e fica assustado, mas Kuro lhe garante que não tem intenção de beber o sangue de um perdedor patético e feio como Mahiru. Ele diz a Mahiru que irá embora assim que escurecer e o avisa para não dizer seu nome enquanto estiver em sua forma humana. Mahiru afirma que não sabe o nome do estranho, alegando que só o chamou de Kuro, porque pensou que era um gato. De repente, um anel de luz brilhante aparece ao redor do pescoço de Kuro e do braço de Mahiru. Quando isso acontece, Mahiru exige saber o que ele quis dizer e continua a incomodar o preguiçoso Kuro. Depois de um tempo, Kuro decide explicar o que aconteceu. Ele explica que é um tipo especial de vampiro que forma um contrato com um mestre. Eles só podem beber sangue de seu mestre e precisam obedecer às ordens de seu mestre. Kuro diz a Mahiru que o que aconteceu foi a fase inicial e temporária do contrato, e se ele não beber o sangue de Mahiru nas próximas 24 horas, o contrato será automaticamente anulado. Mahiru fica aliviado e joga Kuro para fora de casa. No entanto, ele logo descobre que, até que o contrato seja cancelado, eles só podem ficar a uma certa distância um do outro, e os dois azarados estão presos, juntos pelas próximas 24 horas. Presos juntos, os dois mal se davam bem. Kuro pergunta pelos pais de Mahiru, já que não os viu, e descobre que eles se foram. Kuro se pergunta se é por isso que ele foi gentil o suficiente para o pegar na rua, embora Mahiru tenha acabado de complicar as coisas para os dois. Mahiru se lembra de que precisa encontrar seus amigos, mas Kuro o lembra de que eles não podem ficar longe um do outro. No entanto,
entanto, Mahiru agarra Kuro e sai para encontrar seus amigos de qualquer maneira. Assim que Mahiru sai do quarto, ele ouve um som que o assusta, mas pensa que é sua imaginação e sai. Mahiru tenta convencer seus amigos de que seu novo gato é um vampiro, mas eles não acreditam nele. Mahiru tem certeza de que Sakuya teria acreditado e tenta transformar Kuro em sua forma humana. Infelizmente, o gato esperto não responde a nenhuma das manobras de Mahiru. Em uma fração de segundo, Mahiru vê uma sombra estranha no espelho, enquanto um artista de rua aparece ao lado deles. O palhaço causa um alvoroço e tira espadas de seu chapéu para divertir os estudantes. Mahiru fica confuso com o que aconteceu, mas desconfia do palhaço. Todos os outros ficam fascinados, exceto Ryusei, que se prepara para ir embora com Mahiru e seu amigo. O palhaço para Ryusei e, de forma zombeteira, pergunta à plateia por que ele parou Ryusei. De repente, o palhaço morde o pescoço de Ryusei, fazendo o sangue jorrar por toda parte. Todos entram em pânico e começam a correr enquanto o palhaço ri e pula. Todos os outros fogem das ruas para observar a distância, enquanto os amigos de Ryusei ficam com ele, aterrorizados. O palhaço revela que é um vampiro e informa a Mahiru que sabe sobre Kuro. Mahiru pergunta se ele é amigo de Kuro, mas o palhaço responde que detesta Kuro e matará Mahiru se ele proteger o gato. De repente, Kuro aparece e ataca o palhaço. Mahiru fica surpreso e questiona Kuro, mas Kuro simplesmente o ignora e pede que fujam, arrastando Mahiru junto. Mahiru para e insiste para que voltem a lutar contra o palhaço, mas Kuro se recusa, pois não tem intenção de lutar contra outro vampiro. Mahiru resolve salvar seus amigos sozinho e volta correndo para a rua. O palhaço se aproxima de Ryusei para atacá-lo mais uma vez, mas Mahiru aparece e tenta conter o palhaço sozinho. Ele decide parar o palhaço, mesmo que isso lhe custe a vida, e pede aos amigos que fujam. O palhaço fica furioso e se prepara para atacar Mahiru, mas Kuro aparece e salva Mahiru com seu próprio corpo. Kuro reclama que está fraco porque não bebe sangue há um século e pede a Mahiru para fugir com seus amigos enquanto pode. Mahiru responde forçando seus pulsos na boca de Kuro, fazendo com que Kuro beba seu sangue e forme um contrato real. Kuro admite que Mahiru agora é seu Eva e ele é um servo. A expressão de Kuro muda drasticamente e enormes garras escuras aparecem em suas mãos. Ele avança contra o palhaço e o fatia em um movimento rápido. Kuro se prepara para acabar com ele, mas Mahiru o segura e o impede à força. O palhaço se transforma em um boneco e informa a Mahiru que não está morto. Quando questionado, ele revela que atacou Mahiru e Kuro porque foi enviado por seu próprio mestre, Tsubaki. Kuro insiste que não tem ideia de quem é Tsubaki, antes que o gato preguiçoso se deite de exaustão. Mahiru se pergunta quem é Tsubaki e quão assustador Kuro foi quando lutou contra o palhaço. Mahiru também desabou de exaustão. Enquanto isso, uma figura observa todo o evento de longe e dá uma risada sinistra quando tudo acaba. No dia seguinte, Mahiru acorda em seu quarto. Ele pega Kuro e se pergunta se tudo o que aconteceu foi um sonho. Mas assim que o gato fala, ele tem certeza de que tudo o que aconteceu no dia anterior foi real e que sua vida está bagunçada. Mahiru chega à escola e pergunta a Sakuya sobre Ryusei. Ryusei aparece bem a tempo junto com Kuki. Mahiru fica aliviado ao ver Ryusei e pergunta se ele está bem. No entanto, ele logo descobre que Ryusei e Kuki não sabem o que aconteceu no dia anterior. Eles zombam dele quando ele fala sobre o vampiro palhaço e insistem que os ferimentos de Ryusei foram de um acidente. Mahiru só conseguia se perguntar quem tinha acesso à tecnologia do MIB para apagar as memórias de seus amigos. Mahiru se pergunta como os outros poderiam ter memórias diferentes das dele. Ele é incomodado pelo irritante Kuro, que reclama de ficar na mochila de Mahiru. Quando Mahiru abre a mochila, encontra o boneco palhaço. O palhaço protesta que precisa de sangue e quer voltar para Tsubaki, mas Mahiru o ignora. Enquanto caminham pela rua, Mahiru tenta saber o que Kuro sabe sobre outros vampiros e possivelmente sobre Tsubaki. De repente, começa a chover e eles aparecem dentro de uma cúpula vermelho
sangue. Eles são abordados por um perdedor que parece um Shinigami de terceira categoria da Soul Society. Ele pede a Mahiro que lhe conte sobre sua experiência recente, e o tagarela boneco palhaço responde de dentro da mochila. Mahiro fica com medo, e Kuro tenta evitar o confronto. Eles ficam chocados ao notar que a figura excêntrica já está com a mochila de Mahiro em suas mãos e tira o boneco palhaço. O boneco palhaço se refere à figura como Tsubaki. Quando Mahiro ouve o nome, ele rapidamente fica assustado. Tsubaki aparece ao redor dele antes que ele possa responder, e este Aizen de baixo orçamento zomba de Mahiro. Tsubaki joga Kuro no chão, e este se transforma em sua forma humana. Tsubaki se refere a Kuro como seu irmão mais velho, mas Kuro afirma que não tem ideia de quem é o estranho louco. Tsubaki decide listar os 7 irmãos Servamp. O mais velho é Kuro, referido como a cinza sonolenta da preguiça. Os próximos são orgulho, inveja, ira, ganância, gula e luxúria. Enquanto esses 7 são referidos como os verdadeiros irmãos, Servamp, Tsubaki revela que ele é o Servamp final, melancolia. Mahiro fica chocado com a quantidade de irmãos que Kuro tem, e o perdedor idiota se pergunta se todos são gatos. No entanto, ele descobre que Kuro é o único gato, e Tsubaki se transforma em uma raposa. Ele briga com Kuro por uma fração de segundo antes de voltar à sua forma humana. Mahiro pergunta a Tsubaki o que ele espera ganhar matando pessoas, e logo descobrimos que este psicopata não tem motivos reais, exceto seu ódio pela humanidade. Ele fica ainda mais furioso quando Mahiro afirma que os humanos são inocentes, porque ele acredita que ninguém é inocente, especialmente seus irmãos que estão tentando apagar sua existência a todo custo. Ele puxa uma espada de seu kimono e pede a Kuro para convocar o resto de seus irmãos para que ele possa destruí-los juntos. Ele ataca Kuro, mas Kuro bloqueia o primeiro golpe. Mahiro oferece sangue, mas Kuro recusa, pois é preguiçoso demais e não quer lutar. Tsubaki continua sua barragem de ataques e derruba Kuro. Mahiro tenta correr em direção a Kuro para ajudá-lo, mas Tsubaki apenas chuta Kuro para mais longe. Tsubaki agarra Mahiro e o informa que quer uma guerra porque as guerras são divertidas. Tsubaki divaga sobre como ninguém o entende ou o conhece de qualquer maneira e que seus desejos são algo que eles não conseguem entender. De alguma forma, Mahiro acha o sentimento familiar e ele se lembra de como se sentiu depois de perder seus pais. Ele permaneceu em um estado de negação e constantemente evitava seus amigos até que seu tio o ajudou. De repente, temos uma sessão de terapia de qualidade quando nosso garoto começa a conversar com este psicopata assassino em série sobre por que ele se sente daquele jeito. Tsubaki fica atordoado com a audácia de Mahiro e ri. Ele insiste que a melhor maneira de lidar com seus sentimentos é uma guerra total, onde todos morreriam por acaso. Mahiro jura que vai parar Tsubaki. Ele ameaça que simplesmente fará um contrato com Tsubaki e o forçará a fazer o que ele mandar como um servamp. Tsubaki ri e se prepara para atacar Mahiro, enquanto Kuro pula para salvar Mahiro. De repente, os dois desaparecem sem deixar rastros, deixando Tsubaki e seu boneco em sua estranha cúpula de sangue. O boneco palhaço pede a Tsubaki para perseguir Mahiro e Kuro, mas Tsubaki recusa e sai. A cúpula desaparece em um instante e eles reaparecem na rua. Enquanto isso, Kuro e Mahiro aparecem em um beco. Mahiro se pergunta como eles escaparam de Tsubaki, e Kuro explica que outro servamp o salvou. Os dois são surpreendidos por 2 menininhas que os chamam para ir, e antes que possam recusar, outro cara aparece em uma cadeira e insiste que eles o acompanhem. Dentro do veículo do estranho, ele se apresenta como Masu, o Eva do Servamp All of Love of Lust. Mahiro fica encantado por encontrar alguém como ele e se pergunta se Tsubaki também tem um Eva. Eles chegam à mansão de Masu e este tira sua cadeira do nada para se sentar assim que sai do veículo. Mahiro o repreende por ser preguiçoso, mas ele descobre que Masu tem um corpo fraco e precisa de descanso constante. Uma borboleta aparece e Masu a chama de Lily. A borboleta se transforma no servamp da luxúria. Masu repreende Lily por tentar se despir e eles convidam os outros para a mansão. Dentro da mansão, Mahiro descobre que Lily é o responsável por fazer seus amigos esquecerem o que aconteceu quando foram atacados pelo vampiro palhaço. Mahiro fica encantado por conhecer um Eva experiente e seu servamp e espera aprender muito com eles. No entanto, as coisas tomam um rumo drástico quando eles entram em um salão. As
portas se fecham e Mazu se senta em sua cadeira novamente. Ele chama Lily para pegar seu sangue, e uma foice aparece nas mãos de Lily. Mazu reclama que Mahiro foi inútil contra Tsubaki e tem zero experiência no uso de um Servamp. Ele insiste que Mahiro deve se tornar seu escravo e ouvir seus comandos. Lily balança sua foice e eles mal conseguem desviar a tempo. Ele pede para que se tornem escravos de Mazu, mas Mahiro recusa. Ele escapa da sala com Kuro e corre para fora da mansão. Ele se pergunta que tipo de psicopatas eles são. Infelizmente, o caminho não leva para longe da mansão, mas para um jardim. Mahiro se vira e encontra muitas crianças pequenas olhando para eles pelas janelas. O idiota do Mahiro pensa que são todos filhos de Lily, mas Lily aparece e responde que são apenas seus subclasses, vampiros menores feitos por Servamps e leais aos vampiros que os criaram. Eles explicam que crianças pequenas e outras subclasses estão sendo alvo de Tsubaki, e é por isso que precisam da ajuda de Mahiro. Mahiro entende que Mazu quer ajudar a todos e concorda em ajudar como amigo, mas não como escravo. Mazu aceita a proposta e se compromete a ensinar Mahiro a se tornar um Eva melhor e a encontrar uma arma própria. Mais tarde, Mahiro e Sakuya vão fazer compras. Sakuya pergunta por que Mahiro está sempre com o gato e Mahiro responde que é um animal de estimação comum. Sakuya dá a Mahiro uma pulseira que ele comprou para ele. Quando os dois saem da loja, Mahiro sente uma figura sinistra o seguindo, mas pensa que é sua imaginação. Antes que os dois se separem, Sakuya pergunta se Mahiro está escondendo algo dele, mas Mahiro garante que não. Eles se despedem. No entanto, Sakuya é subitamente atacado a caminho de casa. Mahiro está na mansão de Mazu com Kuro, e Mazu repreende Kuro por ser preguiçoso demais para sequer ensinar seu Eva a conseguir uma arma. Mahiro expressa seu desejo de ter uma arma porque quer estar mais bem equipado para proteger seus amigos. Kuro pede a Mahiro para fechar os olhos, e ele de repente aparece em um plano diferente. Uma sombra sinistra aparece diante dele com confetes e lhe deseja um feliz aniversário. A criatura diz a Mahiro que ele está dentro de Kuro e o leva até onde ele vai pegar uma arma. A criatura explica que faz parte de Kuro e é responsável pelo poder. Eles chegam a uma pilha de caixas e ela pede a Mahiro que escolha uma. Mahiro pega uma caixa e aparece uma vassoura preta, a Black Broom, vassoura negra. A maior expectativa até agora e a sorte do cara é uma porcaria. Ele realmente falhou e pegou uma vassoura. A vassoura se transforma em uma tatuagem ao redor de seu pulso, e ele a cobre com o presente de Sakuya. Vemos Tsubaki e o palhaço fazendo uma refeição em um restaurante. Eles parecem estar esperando por alguém e uma figura logo chega. Ela arrasta um corpo para dentro do restaurante e todos no restaurante fogem. Descobrimos que essa figura é Sakuya e ele também é um vampiro. O corpo com ele é um subclasse que provavelmente o estava espionando. Tsubaki pergunta se Sakuya não está preocupado que os outros alunos saibam que ele é um vampiro, mas Sakuya não se importa. Ele está apenas transbordando de ódio por mentirosos. Enquanto isso, Mahiro luta para invocar sua vassoura. Ele pede dicas a Mazu e Lily. Eles explicam que ele tem que formar uma resolução e força de vontade mais fortes para conseguir invocar a arma. Lily aconselha que ele pense nas coisas que quer proteger e use isso como um propulsor para invocar a arma. Mahiro pensa e determina que seu único desejo é proteger seus amigos e todos que lhe são queridos. Ele até sugere que os apresente a Mazu e Lily. Mazu pede para que ele não o faça, porque eles apenas se envolveriam em tudo e estariam em perigo. No entanto, Mahiro acredita que não há problema em apresentá-los a Mazu, já que agora são amigos. Mahiro jura proteger seus amigos com tudo o que tem e que Kuro o ajudaria. O apático Kuro simplesmente concorda em fazer o que Mahiro lhe pedir. A marca brilha, mas Mazu adormece antes que possa explicar o que isso significa. O cara pensa que é a Bela adormecida. Lily explica que Mazu tem uma condição que o faz adormecer em um horário específico e sugere que continuem o treinamento no dia seguinte. No dia seguinte, Mahiro procura por Sakuya na escola e descobre que Sakuya está ausente há alguns dias. Mahiro fica preocupado porque ligou para Sakuya várias vezes, mas não conseguiu falar com ele. Ele promete aos outros que visitará a casa de Sakuya depois da aula. Ele revela alguns dos figurinos que já preparou e todos adoram. Após a aula, Mahiro compra uma refeição com a intenção de ir para a casa de Sakuya.
Sakuya. No entanto, as coisas começam a ficar estranhas quando Kuro lhe pergunta quem é Sakuya. Mahiru casualmente tenta dar uma resposta, mas logo percebe que mal se lembra de algo sobre seu amigo de infância. Ele não tem ideia de quem são os pais de Sakuya, ou como eles morreram. Ele não consegue se lembrar de como eles se conheceram, ou onde Sakuya mora, apesar de ter uma vaga lembrança de que esteve na casa de Sakuya muitas vezes. Enquanto ele luta para se lembrar, Sakuya aparece atrás dele e o chama. Mahiru se assusta, mas repreende Sakuya por ter desaparecido da escola. Sakuya explica que se envolveu em um acidente e teve que ficar em casa por um tempo. Mahiru lhe oferece a comida que comprou, mas eles de repente ouvem um grito. Sakuya pede a Mahiru para confiar nele e o leva para um lugar deserto. O cérebro morto de Mahiru confia em Sakuya porque ele tem um cérebro e meio. Ele se vira e pergunta a Mahiru se ele tem contado mentiras. Mahiru se pergunta o que há de errado e pede a Sakuya para parar de agir de forma estranha. De repente, Mahiru e Kuro são amarrados com uma série de cordas e Kuro é preso com espadas. O vampiro palhaço desce do topo de um prédio e fica com Sakuya. Kuro finalmente anuncia que Sakuya é um dos subclasses de Tsubaki. Sakuya pede para Mahiru relembrar todas as memórias que tiveram juntos. Mas de repente Mahiru percebe. Ele não tem nenhuma lembrança de infância com Sakuya. É nesse momento que Sakuya o ataca com adagas. Mas Kuro entra na frente e protege Mahiru, recebendo todos os ferimentos. Então Sakuya revela a verdade. Ele pode manipular as fraquezas humanas através das emoções, hipnotizando pessoas e implantando memórias falsas. Foi exatamente isso que ele fez com Mahiru. Sakuya, tomado pela fúria, acusa Mahiru de mentir sobre Kuro e não aceita a desculpa de que ele só queria proteger seus amigos. Em meio ao colapso de Sakuya, Mahiru pede ajuda a Kuro, mas Kuro recusa. Ele diz que só pode lutar se Mahiru tiver uma resolução clara, se deseja salvar Sakuya ou destruí-lo. Sem essa decisão, o poder do sangue de Mahiru não desperta. Enquanto Mahiru luta com essa dúvida, Mizono e Lili aparecem para salvá-lo. Eles libertam Mahiru e Kuro das cordas, e Lili parte para cima do vampiro Jester com sua foice. Enquanto isso, Misono enfrenta Sakuya sozinho. O combate esquenta. Misono invoca sua cadeira e consegue prender o Jester. Lili finaliza o ataque e o inimigo fica totalmente paralisado. Porém, ao confrontar Sakuya, ele muda de expressão e parece se arrepender, mas era uma armadilha. Sakuya manipula Misono, o hipnotiza e o Jester consegue se soltar, ferindo Lili gravemente. Mahiru fica furioso ao ver Misono caindo, mas antes que pudesse reagir, Sakuya o captura e coloca uma adaga em seu pescoço. Ele revela de forma cruel. Nunca aproveitou nenhum momento ao lado de Mahiru, e tudo que sente é apenas desejo de destruí-lo. Mas dentro de sua mente, uma voz feminina aparece e o confronta. Era tudo uma mentira para provocar Mahiru. Kuro pede para fugirem, mas Mahiru recusa. Ele não pode abandonar os amigos e quer vingar Misono. É então que Tsubaki surge com Otojiri, observando tudo de perto. Mahiru, tomado pela fúria, parte para cima de Sakuya, golpeando-o sem parar. Descobrimos que esse era o verdadeiro plano de Sakuya, morrer pelas mãos de Mahiru. Dentro da mente de Kuro, um caos começa. Ele sente a raiva de Mahiru transbordando, e para conter isso, Kuro morde o pescoço de Mahiru. De repente, uma energia sombria explode. Das costas de Kuro, surge uma criatura aterrorizante que começa a engolir tudo ao redor. O poder assusta até os inimigos, mas Sakuya ainda tenta salvar Mahiru. Ele confessa, disse todas aquelas coisas apenas para enfurecê-lo, esperando que Kuro o matasse. Mas, no auge do caos, Kuro é atingido por um tiro pelas costas. Um novo Servamp aparece, junto com seu Eve, e rapidamente ordena que parem Kororo, transformando-a de volta em um gato. Aproveitando a confusão, Otogiri foge com Sakuya e o Jester. No fim, Lili ajuda Misono a entrar em um carro para levá-lo em segurança. Mahiru, devastado, pede que cuidem dele, enquanto carrega sozinho a culpa por tudo o que aconteceu. Quando o veículo parte, Mahiru se culpa pelos ferimentos de Misono, mas o estranho Eve o tranquiliza, dizendo que Misono sabia muito bem no que estava se metendo.
O Eve apresenta seu Servamp como Envy, mas o chama de Jotojou. Mahiru descobre que o Eve é um antiquário excêntrico, um pouco fora da realidade. Ele se desculpa por ter sido muito agressivo ao tentar impedir Kuro e reconhece que Mahiru não teve determinação suficiente para matar Sakuya. O Eve diz que pode ensinar Mahiru a desfazer seu contrato com Kuro, caso ele ache que a vida de um Eve não é adequada para ele. Ele explica que no instante em que você perde o controle de si mesmo, o poder do Servamp te consome, e adverte Mahiru para ter cuidado. Quando chegam em casa, Kuro pergunta se Mahiru vai à escola. Mahiru descobre que os ferimentos de Kuro foram curados e fica aliviado. Kuro pergunta se Mahiru se arrepende de tê-lo acolhido, mas Mahiru não responde. Ele não se arrepende, apenas não sabe o que fazer com seus novos poderes. Enquanto caminha pela cidade, Mahiru encontra Tsubaki em um restaurante e fica chocado ao ver o demônio comendo calmamente. Ele pergunta a Tsubaki por que fez de Sakuya seu subclasse. Tsubaki então conta o passado de Sakuya. Ele teve pais abusivos que faziam de tudo por dinheiro. Uma noite, forçaram sua irmã a cometer suicídio para lucrar com o seguro de vida dela e obrigaram Sakuya a dar um falso depoimento à polícia, tornando-o cúmplice da fraude. Anos depois, tentaram forçá-lo a fazer o mesmo, mas Tsubaki o salvou quando ele estava à beira da morte. Mahiru descobre que uma subclasse é formada quando um humano moribundo bebe o sangue de um Servamp e que o subclasse não tem escolha a não ser obedecer todas as ordens do Servamp. Tsubaki zomba de Mahiru ao notar seu choque, deixando-o tão furioso que ele começa a tremer. Diante da aura assassina emanando de Kuro, Tsubaki decide ir embora, dizendo que não quer lutar, e deixa Mahiru paralisado no restaurante. Mahiru tenta se mover, mas não consegue. Ele começa a refletir sobre o trauma que Sakuya sofreu e se culpa por não ter tentado aliviar sua dor. Lembrando as palavras icônicas do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mahiru percebe que talvez nunca se torne um herói, mas pelo menos deve tentar salvar seu amigo. Correndo de volta para a escola, Mahiru esbarra em um garoto de óculos que, com um poder estranho, amortece a queda com um travesseiro. O garoto diz que nada surpreende um jogador sempre preparado. Mahiru o ignora e segue para a sala. Os colegas ficam felizes em vê-lo, mas todos se esqueceram de quem é Sakuya. Disseram a eles que ele havia se transferido. Ryusei comenta que lembra da personalidade de Sakuya, mas não consegue lembrar seu rosto. Mahiru garante que o encontrará durante o festival da escola. Enquanto isso, Mahiru continua mandando mensagens para Misono, que não responde. Lily responde em seu lugar, fingindo ser Misono. Misono, na verdade, não está com raiva, apenas triste por não ter conseguido proteger Mahiru, mesmo com sua entrada triunfal. Ele diz que quer se tornar mais forte para proteger as pessoas ao seu redor. No dia seguinte, o festival começa. Ryusei e Kyuki andam pelos corredores e passam por Sakuya sem reconhecê-lo. Sakuya fica surpreso ao vê-los com uma placa, dizendo que esperam por seu retorno. Enquanto ele se distrai, Kuro pula em seu rosto, o deixando atordoado. Mahiru aparece logo em seguida e chama Sakuya para conversar. Sakuya, no entanto, foge e pede para Mahiru ficar longe. Ele diz várias coisas dolorosas, mas Mahiru afirma que já sabe de tudo e que aquele truque não funcionaria uma segunda vez. Eles chegam ao telhado da escola e Sakuya fica à beira. Ele lembra Mahiru de que a maioria das memórias dele são falsas e que só se conhecem há 1 ano. Mesmo assim, Mahiru insiste que ele volte. Sakuya pula e, surpreendentemente, Mahiru pula também, agarrando-o no ar. Ele invoca sua vassoura e sai voando até uma árvore. Sakuya, chocado, pergunta se Mahiru sabia que a vassoura podia voar. Mahiru responde que não sabia. Só tentou porque um gato preto com uma vassoura gritou, "Bruxa!" Sakuya ri e os dois começam a gargalhar. Sakuya explica que Tsubaki foi o único que o ajudou e apoiou em seus momentos mais sombrios. Mahiru entende, pois sente o mesmo em relação ao seu tio. Ele promete lutar e derrotar Tsubaki para libertar Sakuya. Sakuya fica comovido, mas parte em seguida. Mahiru se volta para Kuro e pede sua ajuda, prometendo ficar forte o suficiente para vencer Tsubaki e salvar seu amigo. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.